pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins e nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Por isso mesmo, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Olhem aí, então nesta aula nós vamos trabalhar com estratégia de produção textual, com foco no planejamento de textos reivindicatórios ou propositivos. Significa, então, que nós vamos aí observar o que é essa questão da reivindicação, da proposição e como planejar um texto com essa finalidade, certo? Detalhando esse nosso objeto de conhecimento, nós temos aí, então, o planejamento e a produção de texto normativo e legal e, em especial, a investigação de problemas no estado do Amazonas, no entorno da escola e na comunidade. Então, a gente tem aí, um plano de trabalho que vai observar o nosso entorno, que vai comentar questões relacionadas à nossa vida cotidiana e produzir um texto reivindicando situações. Certo, gente? Então, vem para a aula comigo! Então, pessoal, a gente já começa esta aula pensando em algumas questões. Eu vou questionar vocês para que vocês já comecem a pensar a respeito, certo? Então, olhem aí. Observando o lugar em que você vive, aí a sua comunidade, você é capaz de observar problemas? E aí, quando a gente fala em problemas, eu estou falando em situações que afetam a vida da comunidade, situações que podem afetar também o andamento da escola, a questão do funcionamento da escola, a relação da escola com a comunidade. Então, se você parar para observar, você identifica algumas problemáticas em relação à sua comunidade, em relação à sua escola e o funcionamento, o modo de vida nesses ambientes? Sim ou não? Isso é para pensar, tá bom? Vamos adiante, porque a gente tem uma outra questão. Você acredita que os problemas, as problemáticas que você identifica, também afetam as demais pessoas da localidade? De repente, você acha que essas questões que você identificou são questões realmente públicas? Porque para serem públicas precisam afetar não somente a mim individualmente, mas a vida cotidiana, a vida dos demais comunitários. Questões que realmente afetam aí o andamento social da vida da comunidade. Então, é nesse sentido que a gente precisa observar. Questões que não afetam individualmente a uma pessoa, apenas a mim, mas afetam as demais pessoas que utilizam a escola, as demais pessoas que utilizam aí, que vivem na comunidade e assim por diante, né? Então, mais um aspecto aqui para a gente ficar pensando enquanto a gente vai conversando sobre essas questões, certo? Seguindo adiante, e na sua escola, você identifica as problemáticas? E aí eu peço que nós pensemos sobre isso. Já desde o começo da aula, na verdade, eu já fui encaminhando o raciocínio a respeito dessas questões, né? Tanto na nossa comunidade, no local onde a gente vive, mas também na escola que a gente frequenta. E sempre questões problemáticas que afetem não somente a mim individualmente, mas que afetem o coletivo, a todas as pessoas ou a maioria das pessoas que vivem nesse lugar ou que frequentam a minha escola. Certo, gente? Então, essas questões nos serviram para já aí ligar as anteninhas, ficarmos atentos e pensando a respeito, tá bom? Dessas questões. Agora, a gente começa a pensar no nosso estado. De um modo geral, existem questões problemáticas no nosso estado? Certamente, não é? E aí, para nos auxiliar nesse processo de observação, a gente vai a um texto midiático. Entre tantas coisas que a gente já viu aqui durante o nosso módulo, a gente vai buscar mais um texto midiático para nos auxiliar nesse processo. Então, vamos lá? E aí eu convido vocês para esse pouquinho de leitura. Nós temos aqui um texto midiático, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Texto midiático, que está aí circulando em algum tipo de mídia, no caso aqui a mídia virtual. E é um texto que foi escrito por uma ONG. Sempre que vocês acessarem um site que tiver esse tipo de extensão aqui no endereço .org, saibam que isso é referente a algo que vamos dizer assim, que não tem fins lucrativos, tá bom, gente? Observem nessa situação.
E aí, nessa ONG aqui, em específico, é uma ONG que vai trabalhar aí em relação à questão da preservação ambiental, em relação à questão dessas questões relacionadas à Amazônia de um modo geral, tá bom? Nesse texto aqui, que está nesse site, nesse ambiente virtual aqui, nesta mídia, nós vamos observar o seguinte, que ele vai falar sobre questões que vão relacionar de maneira inicial a floresta e a sua degradação, com foco em questões que vão aí buscar a preservação, o desenvolvimento da economia, das habilidades e atividades econômicas aqui do nosso estado, com foco em preservar essa biodiversidade que nós temos aqui. Então, olhem só. Florestas são queimadas, o solo fica debilitado e as pessoas sofrem. Então, nesse texto, ele vai trazer algumas problemáticas a respeito do nosso estado, da Amazônia de um modo geral, não é? Olhem só o que ele diz. As atividades dos seres humanos interferem cada vez mais na Amazônia. As forças do mercado, a pressão populacional e o avanço da infraestrutura causam impactos em grandes áreas de floresta. Esse é o primeiro ponto. Então, ele já está dizendo, há questões, há problemáticas. À medida que se intensificam as pressões sobre a região, fica mais claro que o preço a ser pago por nossa interferência na mata não é apenas a da perda da biodiversidade e do habitat, mas também a perda da qualidade de vida para os seres humanos, não é? Então, existem questões aí em relação à biodiversidade e também vai afetar a nós seres humanos. O texto vai avançando e diz o seguinte... Opa, vamos voltar um tiquinho aqui. O desenvolvimento econômico, em muitos casos, é sobreposto a outras preocupações com o meio ambiente. E aí, o texto vai avançar e vai comentar de forma bastante forte o aspecto aí de que é necessário que se tenha um planejamento para o desenvolvimento econômico para que ele conviva de maneira harmoniosa com a preservação da biodiversidade da nossa floresta, de toda a região amazônica, não apenas do nosso estado. Então, é realmente um texto que vai nos fazer refletir sobre essas questões que vão aí relacionar a preservação, mas também o desenvolvimento econômico, que é algo necessário para nós, seres humanos que vivemos aqui, correto? Então, na próxima cartela, a gente tem uma espécie de resumo do que esse texto fala, né? Então, de acordo com esse texto, a região amazônica enfrenta os seguintes problemas, as seguintes ameaças. Então, ele vai falar das queimadas, vai falar do desmatamento, né? Então, um relacionado ao outro aí, estão aí ameaçando a preservação da região amazônica e fala também da degradação ambiental da Amazônia, relacionando isso a problemas de ordem política, social e econômica. Por quê? É um texto escrito por uma ONG que defende a preservação ambiental. Então, ele sempre vai buscar defender a preservação ambiental em parceria com o desenvolvimento econômico da região, porque as pessoas que habitam esse local, essa região que é a Amazônia, precisam que esses dois aspectos caminhem juntos para que, de fato, a gente consiga viver bem na região. É isso que o texto vai sustentar para nós, correto? Então, com esse texto, a gente observou de uma maneira geral questões problemáticas que podem ser identificadas na região amazônica e não apenas no nosso estado, correto? A Amazônia vai para além do Amazonas como estado, ok? Então, de maneira geral, essa foi a nossa observação, usando esse texto midiático para refletir um pouquinho. Mas lá no começo da aula, eu chamei vocês para refletir sobre a realidade específica de cada um de vocês, não é? Pedi para pensarem sobre a localidade e a escola, correto? Então vamos avançar na cartela para que a gente observe mais questões, olhem aí. Como é que eu posso identificar problemáticas que afetam a minha comunidade? De que maneira? O primeiro passo é a observação. Ora, se eu convivo na comunidade, se eu vivo nela, o meu primeiro aspecto é observar. Observo questões que afetam a vida de todos, não apenas a minha.
Outro aspecto, outra maneira é a conversa. A conversa com os demais colegas que vivem na mesma comunidade que eu, os demais comunitários também, para tentar observar se de fato o que eu observo é também observado pelos meus vizinhos, pelos meus colegas de escola e assim por diante. E também a pesquisa. É isso mesmo, eu posso pesquisar, eu posso observar, eu posso ir de casa em casa perguntando para realmente verificar e levantar o que é um problema, qual é o problema que a gente tem aqui na nossa comunidade e que de fato afeta de maneira comunitária a todos, tá bom? Por quê, professora? Porque a partir da identificação de um problema, a gente pode reivindicar, correto? Então avancemos a nossa cartela, vamos lá? Olhem aí. Uma vez identificado o problema, o que pode ser feito? Tá, professora, aqui na aula de língua portuguesa, como é que a gente vai, então, lidar com o problema? Já pesquisei, já observei, já perguntei de todo mundo, já sei qual é a problemática. O que pode ser feito é justamente formalizar a identificação desse problema e solicitar possíveis ações para resolução, utilizando, para isso, o gênero textual carta de solicitação. Lembrem-se que os textos eles devem servir justamente para que a nossa vida em sociedade aconteça. Então, se eu observo que no meu ambiente, na minha comunidade, na minha escola, a gente tem uma problemática que afeta coletivamente a todos, então eu preciso buscar meios de resolver e escrever uma carta de solicitação para quem, de fato, pode buscar resolver o problema que afeta a minha comunidade é um desses meios, tá bom? É uma dessas maneiras. Então, a partir de agora, a gente vai falar de carta de solicitação, tá bom? A carta de solicitação é um texto que a gente chama de reivindicatório. Professora, o que é reivindicar, né? O que é reivindicatório? Ora, é um texto por meio do qual eu vou escrever e vou solicitar algum tipo de demanda, né? Então, reivindicar é isso. Ora, se eu induzi vocês e eu estimulei vocês a observar e identificar problemas, agora a gente precisa buscar formas de resolver, correto? E a forma de resolver é reivindicar pelos canais adequados, tá bom? Então, na carta de solicitação, volta a cartela para o ar, por favor. Ela é uma carta formal, em que o emissor formaliza um pedido ao destinatário. Claro que esse destinatário não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem credenciais, que ocupa um cargo que o habilita a resolver algum tipo de questão, algum tipo de problemática, tá bom, gente? Não vou pegar e escrever uma carta de solicitação para o meu vizinho, sendo que o meu vizinho não ocupa nenhum cargo especial, né? Certamente eu vou buscar escrever aí para o líder comunitário ou auxiliar o meu líder comunitário a escrever para a administração da comunidade, para o prefeito do meu município e assim por diante. Além de explicitar a solicitação, a carta de solicitação deve ter uma base forte argumentativa. Olhem aí, esse ponto é importante. Além de apresentar a problemática que eu identifiquei na minha comunidade, eu vou solicitar essa demanda, essa resolução de problema e eu preciso explicar por quê. Por que isso é importante? Por que a minha comunidade precisa ter essa problemática solucionada, tá bom, gente? Então, isso é argumentar. E essa argumentação não pode ser uma argumentação à toa. Ela precisa ser uma argumentação capaz de convencer o responsável por essa questão, tá bom? Vamos seguir adiante agora, porque uma vez que eu já disse para vocês que o nosso caminho é escrever uma carta de solicitação, então agora eu preciso mostrar para vocês que elementos vão compor essa carta de solicitação, ok? Então, olhem aí. Primeiro elemento, o remetente, ou seja, aquele que vai escrever a solicitação. Quem sou eu que me habilito a escrever uma solicitação? Eu sou morador há anos da comunidade, eu sou um aluno que frequenta a escola há muito tempo e assim por diante. Então, esse é o contexto comunicativo inicial, né? Quem sou eu que, ao observar a minha comunidade, ao observar o meu entorno, identifiquei um problema? Ó, eis aí a primeira questão. Segundo ponto,
Qual é esse papel social do remetente, dessa pessoa que está escrevendo a solicitação? O que é que o qualifica como solicitante, como alguém que pode identificar os problemas, não é? Outro ponto. E aí, já que isso é uma carta, né? A carta tem o remetente, que é quem escreve, quem envia, e tem o destinatário, que é quem vai receber a carta, né? Então, eu vou escrever a carta para alguém. Quem é que vai ser essa pessoa que vai receber a minha carta, tá bom? Então, a gente tem que pensar sobre isso na hora de elaborar esse texto, essa carta de solicitação. E o outro ponto é que a gente tem que pensar, então, qual é o papel social desse destinatário para quem eu estou endereçando a minha carta, né? O que é que o qualifica para ser uma pessoa capaz de resolver reclamações sociais, não é? E aí, nesse processo aí, pensando essa carta como um texto que circula socialmente, remetente e destinatário estão, de certa forma, conversando, né? Um escreve, o outro vai ler e vai responder de alguma forma, seja por uma outra carta ou por meio da resolução do problema que foi ali identificado, correto? Próximo ponto da nossa observação sobre a carta, características da carta, olhem aí. Qual é o objetivo de elaboração dessa carta? Desde as primeiras aulas, a gente tem mostrado para vocês que todo texto deve ser elaborado a partir de um objetivo. Não é? Todo texto precisa ter uma finalidade comunicativa. Um texto precisa ser escrito para realizar uma função, cumprir um objetivo. Também a carta de solicitação precisa cumprir um objetivo. Volta a cartela para o ar, por favor. Olhem aí. Então, a carta está sendo escrita visando a alcançar qual efeito? Né? O que eu quero alcançar com essa minha carta? A carta quer formalizar qual pedido? Então, a gente precisa pensar nisto para poder entender a carta de solicitação. Eu vou escrever essa carta porque eu preciso solicitar ao prefeito que a minha comunidade receba água encanada, por exemplo, se isso for possível. Ou então, eu preciso solicitar ao prefeito que o ramal da minha comunidade seja reformado, porque está dificultando o acesso das crianças à escola, o acesso das pessoas ao posto de saúde e assim por diante. Então, notem que isso é pensar. Eu vou escrever um texto, vou escrever uma carta para quem e com qual objetivo, tá bom, gente? Fiquem claros em relação a isso. Sempre que forem escrever um texto, pensem em quem vai ler e por que eu estou escrevendo esse texto. Isso é muito importante, isso nos dá objetivos, certo, gente? Seguindo adiante, ainda pensando sobre a nossa carta de solicitação, no conteúdo dessa carta, então, vai constar o quê? O problema identificado, que vai ser apontado, né? E a gente vai explicar essa problemática e ainda deve conter a argumentação. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso expor o problema que existe, mas é interessante também que eu explique o porquê que isso é um problema e o porquê que isso afeta a vida das pessoas da minha comunidade. Não é apenas dizer, esse é o problema. Não, é interessante, já que eu quero convencer essa pessoa a resolver o meu problema, então vamos lá, vamos adiante, dando um passo a mais aí nessa carta. Vou explicar por quê, vou argumentar, que aí ele vai ficar meio que sem defesa, tá bom? Dito tudo isso, agora que eu expliquei para vocês o que é uma carta de solicitação, que eu mostrei os itens que precisam ser observados na hora de compor essa carta, agora eu vou ler para vocês um exemplo de uma carta e depois a gente vai analisar, tá bom? Então vamos lá, na leitura, um exemplo de carta de solicitação. Então, por ser carta, a gente já começa na saudação aí, nessa observação inicial. Sorriso, 20 de dezembro de 2020. Excelentíssimo senhor prefeito, chamo-me Antônio Neto e sou morador da comunidade Paraíso há mais de 40 anos. Não só eu, como toda a minha família, fomos criados e crescemos na localidade. Seguindo adiante, sendo assim, posso dizer que conhecemos muito bem a área e vivemos todas as transformações locais possíveis. No final de 2019, o prefeito anterior havia iniciado uma obra de restauração do ramal da região.
O projeto era promissor e fez com que toda a população daqui, inclusive eu e minha família, comemorasse, pois, de fato, todos concordamos que a área precisava de reformas. A via estava destruída pela chuva e pelo excesso de veículos pesados que aqui circulavam. Contudo, próximo do término do mandato, o antigo governante parou as obras por razões as quais desconheço. O meu pedido é muito simples. Gostaria de solicitar a retomada das obras para que eu, minha família e meus colegas moradores possamos desfrutar de uma via de acesso segura que conecte nossa comunidade à sede do município. Sabemos que sua posse será apenas no ano seguinte e entendemos que há uma série de trabalhos a serem realizados, mas acreditamos que o Senhor pode dar continuidade a esse projeto. Gostaria de encerrar dizendo mais uma vez o quanto essa obra é importante. O que pedimos é apenas que seja retomada a proposta inicial. Acredito que, com um bom planejamento, ela possa ser concluída em poucos meses, visto que muito foi adiantado na gestão anterior. Contamos com o Senhor em breve, quem sabe aqui na reinauguração de nosso ramal. Atenciosamente, Antônio Neto. Então, com esse exemplo aí que eu li para vocês, agora a gente vai analisar. Será que aqueles pontos que eu destaquei com vocês anteriormente aparecem aí? Será que isso acontece? Então vamos avançar. Vamos então na TV interativa. Então olhem só, meus caros. Notem que eu falei para vocês, lá no começo das análises eu falava o seguinte: quem é o emissor dessa carta? Quem é o remetente? Quem é que vai enviar essa carta? Quem é essa pessoa? Ora, notem que logo aqui nos primeiros parágrafos, essa pessoa que identificou uma problemática na sua comunidade se identifica e diz quem ele é. Quem é ele? Chamo-me Antônio Neto e sou morador da comunidade há mais de 40 anos, ou seja, ele é alguém que vai ter peso, não é? Aquilo que ele diz que é um problema para a comunidade é certamente algo que deve ser observado, porque ele não é alguém que chegou ontem, alguém que se mudou recentemente, não, ele vive a realidade daquele lugar já há mais de 40 anos. Então, é alguém que tem credenciais para solicitar algo. Mais adiante ele diz, não só eu, como toda a minha família, fomos criados e crescemos na localidade. Olhem aí, ele foi criado e ele cresceu nessa localidade. Então, mais elementos que fazem com que as observações dele tenham peso, não é? E é não só ele, mas a família dele é originária desse lugar. Ou seja, realmente alguém cuja reclamação ou a solicitação precisam ser observados. Então, essa identificação de quem sou eu é importante. Notem como isso gera peso para a solicitação. É uma solicitação que certamente vai ser, pelo menos, lida com mais respeito, certo? Outro ponto é que já aqui no início da carta, ele cumprimenta o senhor prefeito, com um tom de respeito por conta de ser alguém que ocupa um cargo que é digno desse tipo de tratamento, chamando-o de excelentíssimo, mas isso aqui observa mais uma questão que a gente analisou anteriormente, que é a questão de quem é a pessoa para quem eu estou endereçando. Ora, ele é alguém que tem uma demanda e que ele está solicitando do prefeito. Certamente o prefeito tem prerrogativas aí de resolver questões próprias da minha localidade, do meu município. Então, ele escolheu bem a quem endereçar a sua solicitação, certo? Seguindo adiante, olha o que ele diz. Então, sendo eu essa pessoa que eu sou, né? Alguém que tem prerrogativa para solicitar algo, posso dizer que conhecemos muito bem a área em que vivemos e todas as transformações locais possíveis. Então, ele acrescenta mais um elemento para justificar que ele é alguém que pode sim solicitar algo, porque ele conhece o lugar, ele já acompanhou muitas transformações, ele já viu muita coisa. Então, notem
que todo esse início da carta ele utilizou para apresentar-se e para justificar que ele é uma pessoa cuja demanda deve ser observada, certo? Agora, no próximo tópico, no próximo parágrafo desse texto, ele vai começar então a destrinchar aí a situação em si, né? Então ele situa lá, no final de 2019, o prefeito anterior havia iniciado uma obra de restauração do ramal da região. O projeto era promissor e fez com que toda a população daqui, inclusive eu e minha família, comemorasse, pois de fato todos concordamos que a área precisava de reformas. Então, ele já situa aqui, a questão se dá no ramal da região que precisava de reformas e o prefeito anterior, iniciou o trabalho, correto? Então, de fato, é com o prefeito que a gente tem que reclamar. A via estava destruída pela chuva e pelo excesso de veículos pesados que aqui circulavam. Então, realmente, o local precisava de reformas. Contudo, próximo do término do mandato, o antigo governante parou as obras por razões que desconheço. Então, iniciou, mas parou. Então, eis aí o problema. Se a obra não foi concluída, o ramal segue precisando de reformas, de reparos. Então, o problema está aí. E isso já vai demonstrando e vai justificando o porquê que precisa solicitar do prefeito que essa obra continue. E aí, finalmente, ele chega naquilo que ele quer pedir de fato, naquilo que ele quer solicitar. O meu pedido é muito simples, e o fato de ele dizer que é muito simples já é uma forma de argumentar para o prefeito, dizer, olha, não é muito, é algo que é simples, que está a seu alcance, o senhor pode resolver. Então, já estou argumentando antes mesmo de pedir. Gostaria de solicitar a retomada das obras para que eu, minha família e meus colegas moradores possamos desfrutar de uma via de acesso segura que conecte nossa comunidade à sede do município. Então, alinha aí. Finalmente, ele apresenta a sua solicitação nesse trecho e já justifica. A partir daqui, ele vai justificar. Por que que é importante? Para que os moradores, de um modo geral, possam ter via de acesso segura à sede do município. E isso já mostra que, de fato, essa é uma questão coletiva, é uma questão social, não é individual do senhor Antônio Neto, não. É relativo a todos os moradores. Por isso que eu falei desde o início da aula sobre questões que afetam não apenas a mim individualmente, mas a todos, não é? E aí, mostrando que é algo social, algo que será benefício não apenas para uma pessoa, mas para todos, ele já começa a justificar o porquê que é necessário, né? Porque assim todos estarão se conectando de forma segura à sede do município. Seguindo, sabemos que sua posse será apenas no ano seguinte e entendemos que há uma série de trabalhos a serem realizados, mas acreditamos que o senhor pode dar continuidade a esse projeto. Então aqui ele já começa a apresentar e demonstrar que a comunidade é uma comunidade que está disposta a esperar um pouco, porque entende que o prefeito próximo ainda irá tomar posse, mas reitera, dizendo que acredita que o prefeito que vai assumir pode dar continuidade a esse trabalho. Então, ele já vai mostrando ali que a comunidade acredita no novo prefeito, né? Então, vai reiterando a necessidade de que ele realize esse reparo, essa obra. Isso é o argumento, gente, isso é argumentar, isso é a busca do convencimento para que o outro atenda à minha solicitação. Para finalizar, ele diz, gostaria de encerrar dizendo mais uma vez o quanto essa obra é importante. O que pedimos é apenas que seja retomada a proposta inicial. Então, o que a gente pede não é novo, é algo que já foi iniciado anteriormente, o que a gente quer que seja concluído, né? Então, mais uma vez, o que ele quer dizer é que precisa ser terminado algo que já foi iniciado. Então, é dever do prefeito, mais uma argumentação. E aí, já que ele solicitou e pediu tanto por algo, ele finaliza dizendo que quer e espera que o prefeito em breve visite a comunidade e visite para inaugurar este ramal. Então, notem que aqueles elementos que a gente mostrou inicialmente para vocês aparecem aí, nessa carta que a gente acabou de analisar, certo? A gente viu
que a pessoa se apresenta como alguém que é capaz e que é digna de solicitar algo para alguém que é capaz e é digno de resolver o problema. Esse problema é um problema coletivo, é de todos da comunidade. E a solicitação da resolução desse problema foi devidamente argumentada, não é? O problema apresentado e solicitada a sua resolução, e essa resolução foi argumentada para que realmente se mostrem os motivos pelos quais isso é necessário. Correto, gente? Então, isso é uma adequada carta de solicitação, utilizando uma linguagem que é formal, respeitosa e direcionada a quem, de fato, pode solucionar as questões aí descritas, ok, gente?